Em mais de 44 anos de atuação na área jurídica, primeiramente como membro do Ministério Público Paulista e depois como juiz do Supremo Tribunal Federal, nunca presenciei caso em que o delito de quadrilha se apresentasse, a meu juízo, tão nitidamente caracterizado em todos os seus elementos constitutivos, como sucede no processo ora em julgamento. Tenho por inteiramente comprovada a acusação penal fundada na imputação aos réus do crime de quadrilha, por entender configurados todos os elementos e requisitos que lhe compõem a estrutura típica. Formou-se, senhor presidente, formou-se na cúpula do poder, à margem da lei e do direito, e ao arrepio dos bons costumes administrativos, um estranho e pernicioso sodalício, constituído de altos dirigentes governamentais e partidários, unidos por um comum desígnio, por um vínculo associativo estável que buscava conferir operacionalidade, execuibilidade e eficácia ao objetivo espúrio por eles estabelecido: cometer crimes, qualquer crime, agindo nos subterrâneos do poder como conspiradores à sombra do Estado, para, em assim procedendo, vulnerar, transgredir, lesionar a paz pública, que representa, em sua dimensão concreta, enquanto expressão da tranquilidade, da ordem e da segurança geral e coletiva, o bem jurídico posto sob a égide e a proteção das leis e da autoridade do Estado. A isso, senhor presidente, a essa sociedade de delinquentes, a essa societas delinquentium, o direito penal brasileiro dá um nome: o de quadrilha ou bando. E essa associação em quadrilha ou bando, crime previsto no artigo 288 do Código Penal, tem suas características no consenso estável e permanente de mais de 3 pessoas para a prática de uma série indeterminada de crimes. Neste caso, essa estabilidade e permanência projetam-se para além de 2 anos e meio, 30 meses. Eu nunca vi algo tão claro, a não ser essas outras associações criminosas que, na verdade, tantos males causam aos cidadãos brasileiros, como as organizações criminosas existentes no Rio de Janeiro e aquela perigosíssima hoje em atuação no estado de São Paulo. Nada mais ofensivo e transgressor da paz pública do que a formação de quadrilha no núcleo mais íntimo e elevado de um dos poderes da República, com o objetivo de obter, mediante prática de outros crimes, o domínio do aparelho de Estado e a submissão inconstitucional do Parlamento aos desígnios criminosos de um grupo que desejava controlar o poder, quaisquer que fossem os meios utilizados, ainda que ofensivos à legislação criminal do Estado brasileiro. O que vejo nesse processo são homens que desconhecem a República, pessoas que ultrajaram as suas instituições e que, atraídos por uma perversa vocação para o controle criminoso do poder, vilipendiaram os signos do Estado Democrático de Direito e desonraram com os seus gestos ilícitos e ações marginais
a ideia mesma que anima o espírito republicano pulsante no texto de nossa Constituição. Mais do que práticas criminosas, por si já profundamente reprováveis, identifico no comportamento desses réus, notadamente dos que exerceram parcela de autoridade do Estado, grave atentado às instituições do Estado de Direito, grave atentado à ordem democrática que lhe dá suporte legitimador, grave transgressão aos princípios estruturantes da República. Este processo, senhor presidente, revela um dos episódios mais vergonhosos da história política de nosso país, pois os elementos probatórios que foram produzidos pelo Ministério Público expõem aos olhos de uma nação estarrecida, perplexa e envergonhada, um grupo de delinquentes que degradou a atividade política, transformando-a em plataforma de ações criminosas. O reconhecimento desse cenário, que encontra, a meu juízo, integral apoio em prova validamente produzida neste processo penal, tal como bem o demonstrou o eminente relator, põe em evidência, de maneira muito clara, a ofensa que esses réus cometeram contra a paz pública, o que justifica o enquadramento de sua conduta no artigo 288 do Código Penal, pois se mostra evidente, a partir dos elementos que compõem esse tipo penal, a prática por trás acusados do crime de quadrilha. Estamos a condenar, portanto, senhor presidente, estamos a condenar não atores políticos, mas sim protagonistas de sórdidas tramas criminosas. Em uma palavra, senhor presidente, condenam-se aqui e agora atores, ou condenam-se aqui e agora não atores ou agentes políticos, mas sim autores de crimes, de práticas delituosas e da verdadeira natureza dos membros dessa quadrilha que, em certo momento histórico de nosso processo político, ambicionou tomar o poder, a Constituição e as leis da República em suas próprias mãos. E isso não pode ser tolerado, ao menos enquanto essa Suprema Corte atuar de modo digno, isento, impessoal e independente. Com essas observações, senhor presidente, eu peço vênia aos eminentes juízes que pensam em sentido contrário, mas eu peço vênia para acompanhar integralmente o douto voto proferido pelo eminente ministro relator, inclusive no ponto em que Sua Excelência proferiu juízos de conteúdo absolutório. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto.